Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando o podcast de episódio número 4. Dessa vez com o engenheiro Lucas Santana. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre reforma de apartamento. Que tema, hein? Dá uma acompanhada aí como que foi esse podcast muito legal. Fala, pessoal. Estamos gravando mais um podcast, dessa vez com o Lucas Santana. O Lucas Santana ele é engenheiro civil e trabalha com a empresa Reforma P. Como o próprio nome diz, ele trabalha com reforma de apartamento. Eu acho que é um tema muito legal aí, é um grande desafio e eu também estou curioso para saber o que ele tem para contar para a gente. E aí, Lucas, tudo certo? Opa, tudo bem, Rafael? Agradeço pelo Legal. convite e por participar aqui do seu podcast. Sou ouvinte e gosto bastante. Eu que agradeço, Lucas. Rapaz, que área que você trabalha, hein? Imagino que seja um grande desafio essa parte de reforma de apartamento. Verdade, tem que ter bastante atenção em detalhes e trabalhar em conjunto com arquiteta, com designer, com tudo isso para poder fazer o lar da pessoa. Realmente. E você tinha comentado por fora do podcast aqui comigo que a sua sócia, ela é arquiteta também, né? Sim, sim. Então, eu imagino que vocês conseguem aliar bem essa parte aí das reformas para unir o conhecimento de um com o conhecimento de outro e aplicar. Não, com certeza. Não pode ter rixa de engenharia com arquitetura. A gente trabalha em Ah, conjunto, né? de forma alguma. Eu imagino que, de repente, eu vejo isso como um desafio, na verdade, porque talvez vocês são chamados para entrar numa reforma de apartamento, que muitas das vezes o síndico, o pessoal nem tem a planta, por exemplo, do apartamento, não tem a planta estrutural, e vocês têm que fazer uma reforma ali de acordo com o que o cliente de vocês querem, que às vezes vocês não é uma pesquisa enorme que vocês têm que fazer para saber se pode ou não, né? Exato, exato. Inclusive, você já tocou num ponto que é a importância do projeto, né? Uhum, Principalmente para apartamentos mais antigos, né? Então, quando já se perdeu a planta, não tem quem dirá de instalações, é o que tem que ser estudado e, claro, a gente sempre busca entender a necessidade e o desejo do cliente, mas às vezes ele quer integrar uma sala, tem um pilar e simplesmente não é possível, né? Então, exato. Você está comprometendo todos os outros apartamentos, né? sim, sim. E também já aconteceu do cliente comprar um apartamento com a alvenaria estrutural, querer remover uma parede e a gente explica, olha, não é possível tecnicamente. E às vezes o cliente fica até um pouco frustrado, porque como é leigo, ele não tem esse conhecimento, né? Não Pois é. sabia, não sabia dessa informação, né? De repente você fala, por exemplo, esse apartamento, esse prédio aqui, essa torre foi feita em alvenaria estrutural, então você não pode cortar a parede horizontal ou vertical, tudo tem que ser por baixo. O cara, de repente fala assim, cara, comprei um apartamento aqui que é feito de folha de papel. Realmente, isso que você comentou, às vezes o cliente, por ele ser leigo, né, ele imagina que talvez as coisas sejam muito mais complexas do que ele realmente é, né? Eu já ouvi até assim, de que, não, meu apartamento é alvenaria estrutural, o cliente tinha esse conhecimento, Uhum. esse é ótimo porque a gente pode derrubar mesmo, né? É mais forte, é reforçado. Eu falei, não, não, veja bem. Ô, Lucas, e dentro de apartamento, conta uma coisa pra mim. Qual que é o maior desafio que você tem? É a estrutura, é a ergonomia ou é lidar com o cliente? Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Olha, de ergonomia, hoje depende do tamanho do apartamento, assim. Hoje a gente fez bastante estúdio recentemente, e estúdio cada centímetro tem que ser planejado, né? Estúdios Realmente. 26 metros, 32 metros. Em São Paulo tem bastante, né? A gente é daqui de São Caetano, mas a gente atua aqui na ABC em São Paulo. Ah, legal. E o oposto também é um desafio de ergonomia. Apartamentos para cima de 150, 200 metros tem Uhum. bastante espaço para você não deixar um vazio, né? Tem que. Exatamente, também não pode deixar vazio, né? Exato.
E você citou essa questão de estúdios e tudo mais. Isso puxa um outro assunto legal. Como vocês lidam com o ambiente corporativo, onde se você tem uma casa, uma casa, um apartamento residencial, que você tem moradores em cima, moradores embaixo, do lado, isso aí, eventualmente, é mais fácil de ser compreensível. Agora, ambiente corporativo onde as pessoas estão trabalhando, fazer uma reforma é uma situação difícil de lidar também, né? Não, com certeza, né? Inclusive por isso que a gente focou no mercado de apartamentos, né, da residência da pessoa. Uhum, A gente, bom, no início da empresa a gente fazia obras corporativas, fazia outros tipos de serviço, de engenharia, até uhum, que a gente resolveu focar nesse nicho de mercado do apartamento, a reforma completa, né? uhum, E, bom, assim, a grosso modo, a principal diferença entre uma reforma corporativa e uma reforma residencial, a corporativa é prazo, acima de tudo, sim, e a qualidade não precisa ser tão criteriosa. Assim, algumas coisas que na sua casa não passaria, numa obra uhum, corporativa, vamos ter que abrir a loja, ter que abrir o restaurante, seja o que for, e tá tranquilo esse forro, né? Só exato. e Não, o contrário, numa residência, assim, você tem, claro, o prazo sempre é importante, ninguém quer ficar 2 anos reformando, sim, só que você pode trabalhar, explicar para o cliente quais são as etapas, o que vai ser feito e para ele se programar melhor de qual será o prazo. entendi. E isso aí, normalmente vocês devem trabalhar. Eu imagino que um fluxograma de trabalho de vocês, talvez você deve fazer uma análise, alguma coisa do gênero do local. A arquiteta ela vai trabalhar com um projeto de interiores, que eu imagino que deve ser um dos pontos mais importantes desse projeto também, que é a parte de interiores, né? E aí vocês vão dar uma solução de como fazer. Sim, sim. Mas a gente até fala assim, não existe obra sem projeto, né? Exato. Esse é um negócio que não importa o tamanho, ó, seja o que for, tem que ter, que é o norte, é o que guia, né? É, Às vezes a pessoa até, assim, não quer um projeto, não tem necessidade, mas aí a gente sempre faz o que a gente chama de projeto básico, que é uma planta baixa para o que será demolido, o que será construído, impermeabilizado. no caso, a minha experiência, eu acompanho muito que a falta de projeto gera retrabalho, né? E eu Sim, imagino que da parte de vocês deve ser totalmente da mesma forma. Se você não tem um projeto, ao mínimo um anteprojeto do que vai ser feito lá, o pessoal que está executando executa da forma que tinha sido conversado, e talvez o cliente fale assim, ah, mas não era bem exatamente como eu pensei. E aí sim, vai refazer. sim. As etapas são muito claras, assim, são bem definidas para poder ter essa linha de evitar o retrabalho, evitar gastos desnecessários, né? A gente já passou por uma situação do cliente querer fazer uma reforma e ele já tinha feito o forro, né? Hum, Aí a gente fala, não, mas eu já fiz o gesseiro já veio aqui, mas eu quero levar a iluminação para cá e tal. Falei, tá, mas assim, foi passada a infra de elétrica, teve trabalho de eletricista aqui? Não, o gesseiro só veio e fechou. putz, Infelizmente, perdeu ali uns 30 metros de forro sem sentido, rebaixou sem nenhum propósito. caramba. Então, Vai cortando tudo de novo. felizmente é um retrabalho, é um outro gasto, porque atropelou etapas, né? Realmente. E até eu acho que seria interessante, e eu iria aprender muito com isso, mas a logística para essa obra de vocês deve ser extremamente analisada, né? Porque obra de torre, que é o que eu já tive contato, que é o mais perto do que vocês fazem, é uma logística extremamente difícil. E imagino que depois que isso está pronto e você volta a mexer em alguma coisa, a logística é muito pior, né? Sim, sim. A gente separa nosso serviço, assim, basicamente em dois cenários, né? Tem aquele cenário do prédio recém-entregue, que Uhum. tá no contrapiso. É o melhor cenário, sim, porque tem pouca gente morando, muita gente reformando. Então, o elevador tá sujo, se você bater o pessoal é mais compreensível.
E tem sim. o apartamento que só tem a gente reformando no prédio, né? Então é um cenário assim que tem que ser mais cuidadoso, o prazo tem que ser tem que ser exato, não pode haver atraso, porque tá todo mundo de olho no vizinho de tal apartamento que tá lá quebrando, não aguenta mais, né? Sim. E vocês já pegaram alguma reforma, ô Lucas, que é nessas torres que não tem elevador? Não tem elevador. Não, É, acredito que não. tem algumas torres agora, né, que na verdade já faz um certo tempo, que é até três pavimentos tal, que eles não costumam colocar, eles fazem os pavimentos intercalados. Sim, sim. Nossa, a gente, não tem nada. Eu pensando agora, Rafael, a gente nunca pegou, sempre tinha elevador, que era sempre torres mais altas. Sim, Mas entendi. o desafio de levar o material seria maior nesse caso. Nossa, imagina você tiver ficar subindo, aí você pega lá no terceiro, quarto andar, que acho que até quatro andares que você pode. É, Ficar levando pra lá um monte de coisa, subindo e descendo. Coitado do pessoal que vai trabalhar. nossa, velho. E também o prazo, né? Porque vai perder Leva muito mais tempo, né? dia de serviço só para ficar carregando, né? Exatamente. Fora que às vezes acaba quebrando quina, alguma coisa para fora do apartamento, né? E isso é comum de acontecer. Isso né, até atrela um outro ponto que é a mão de obra especializada. De repente o pessoal que trabalha para vocês aí é um pessoal que deve estar acostumado já a mexer com só apartamentos, né? Ah, sim, sim, com certeza. Estava falando assim da logística, né? Isso também vem no ponto da importância de contratar uma empresa e centralizar todos os serviços com ela, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, o que a gente faz hoje, a gente faz a parte da obra civil, né? Então, demolição, pintura, piso, elétrica, gesso, né? A gente não entra na parte da marcenaria, da marmoraria, nem Uhum. vidraçaria, né? E existem empresas hoje no mercado que tem um modelo completo, que é o turnkey, Turnkey. tem outras que seguem um modelo similar ao nosso, né? Então, aí o cliente, ele procura que atende melhor a ele, o que agrada melhor a ele, condição, né? E Entendi. aí a gente fala assim, com a gente consegue centralizar essa informação de, bom, primeira semana equipe de demolição, próxima semana elétrica e gesso já está a postos, para o cronograma poder seguir, né? Não, sim, e na verdade isso evita até desconfortos dentro de uma obra, porque quando a pessoa contrata um pouquinho de cada um, é bem comum de que tenha alguns atritos. Isso eu já vi acontecer. Ah, mas ó, tal coisa eu tô fazendo aqui, mas não tá dando certo porque o outro fez de tal jeito e atrapalhou o meu e por aí vai. E essa concentração em uma empresa só, o cliente ele tem muito menos dor de cabeça, né? Ele está pagando por Exato, além da reforma, ele está pagando por um gerenciamento específico. exato. É o gerenciamento que garante o prazo e garante a qualidade, né? Exato. E assim, Infelizmente, se tiver algum problema, ele não vai ter que ficar procurando quem que é o pai da criança, vamos dizer assim, né? Ele já vai direto em você, ó, Lucas, aconteceu isso e é seu, resolve aí. Então, com até para o certeza. cliente é muito mais fácil de lidar para vocês também, porque você conhece quem vai estar fazendo, quem que é a mão de obra que vai estar executando para vocês. Então, você sabe como que a pessoa trabalha, é mais fácil também de lidar, né? Sim, a gente vende essa comodidade, né? Esse contato direto. E você tem razão, a mão de obra tem que ser especializada para cada atividade, né? Eu até sempre comento, a gente não tem faz tudo na equipe, né? Porque geralmente o faz tudo ele faz alguma coisa muito bem e o E as resto outras tudo meia mais ou boca. menos. Então, pintor é pintor, gesseiro é gesseiro, Exato, azulejista é azulejista. realmente. E isso infelizmente, até hoje é muito comum de ver o faz tudo numa obra, né? O que que você precisa fazer? Ah, preciso trocar um piso, preciso mexer dentro do banheiro, preciso pintar. Ah, não, tudo bem, eu te entrego pronto. Aí você espera de repente que o cara vai subempreitar isso, né? E a hora que vê, ele tá lá fazendo tudo. Ele tá trocando o piso, ele tá pintando depois e aí às vezes nem tudo sai melhor, porque infelizmente existe uma certa ambiciosidade, né? Sim, E talvez ele trabalha por medição.
Ah, eu preciso trocar o piso primeiro antes de pintar, só que a pintura vai me render mais. Eu preciso fazer a medição da pintura, mas antes disso eu tenho que acabar o piso. Ele acelera lá no piso, é onde acontecem os problemas, para poder chegar na pintura logo. É o famoso da fundação acabamento, né? Que é o É, que mais tem. exatamente. Infelizmente é o que tem isso. Ô, Lucas, captação de clientes para esse ramo de vocês tem sido uma dificuldade ou a população já está entendendo a necessidade dessa contratação especializada e concentrada em uma empresa? Tá entendendo. Isso aí é uma cultura recente, inclusive aqui no Brasil. Eu diria 2014, 2015 para cá que mudou a norma, né? Então toda reforma Uhum, residencial tem que ter uma ART ou RRT assinada pelo profissional. sim, Então, diria que de 5 anos para cá foi esse ponto de virada para buscar mais essa comodidade, né? Tanto que eu até converso com o pessoal mais velho, assim, se você falar 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia a empresa especializada em reforma. Existia o arquiteto de interiores e ele tinha o empreiteiro, que era da confiança dele, mas não tinha, assim, essas empresas estruturadas e focadas em atender esse mercado, né? entendi. Ô Lucas, isso é uma curiosidade, na verdade, quando você comentou de interiores e tudo mais, é, vocês trabalham também com a parte de interiores, a decoração em si, porque eu acho que é uma baita de uma reforma você redecorar a casa, né? Sim, sim. Claro, claro que não entrando na parte de marcenaria, que isso você comentou que não trabalha, mas de repente um rearranjo até de mobiliário, por exemplo, isso no caso você e a sua sócia trabalham com isso? Sim, a gente faz projetos de interiores também, mas a gente faz o projeto para a reforma assim, completa, né? Então, todos os Uhum. ambientes, a gente procura sempre atender a obra toda para poder. Fugir a palavra agora, sabe? Sim, entendeu o pacote completo, né? É, é o todo, né? Aham. O pacote completo. Porque assim, Rafael, por exemplo, a gente não faz uma reforma de apenas um ambiente. Por exemplo, quero reformar só o meu banheiro. Uhum. É algo que, para a gente, como empresa, não, Não compensa muito. não vai ter não tem um custo, sabe? Que não é competitivo para o cliente no final, né? Sim, entendi. E, então, E decoração, mas decoração também é algo muito importante, assim, né? A gente trabalha junto com os arquitetos, com designers e é engraçado que na arquitetura tem níveis de detalhamento, né? Tem níveis até sim, produção de ambientes que é escolher o porta-retrato, né? Eu admiro bastante isso aí. exatamente. Ô Lucas, existe no ramo de vocês, eu imagino, aquele tipo de cliente que quer colocar, vamos dizer assim, um baita de um sofá, quer remodelar toda a sala dele e não cabe esse espaço, e ele fala, ó, te contratei para dar um jeito nisso. Existe. Existe. E é Bom, difícil você chegar para ele e falar assim, não dá. não, a gente vai não dá, e existe um motivo de por que não dá, e a gente vai mostrar o porquê não dá, né? Exato. Mas no final, Rafael, no final, assim, se. Não, mas meu sonho é ter esse sofá gigantesco, disso aqui eu não abro mão, então a gente vai trabalhar o projeto, quando a gente faz o projeto a partir daquilo, né? É porque eu falo assim, eu falo isso porque eu imagino que pode ter pessoas ainda que confundem a reforma especializada de apartamento para que não tenha outros problemas com que vocês sejam o salvador do mundo. Vocês vão chegar lá e vai fazer acontecer tudo que eles quiserem, né? Ah, sim, sim. Não, uma até uma história que a gente fez, a gente realizou um projeto, mas a gente não fez a reforma, né? E foi uma situação, assim, de irresponsabilidade que a gente conta para que isso não aconteça de volta, né? Uhum, Era um projeto de interiores, nossa arquiteta fez o projeto e integrasse a varanda, era um terraço de uns 30 metros quadrados com uhum, a sala dela, um belo de um terraço.
E o Entendi. prédio era alvenaria estrutural. E Putz, ela queria remover, assim, coisa de 4 metros lineares, assim, de parede. Assim, fazer caramba. um vão de 8 metros, assim, 4 da porta, mas assim, ficaria bonito, sem dúvida. Mas no projeto já foi avisado, não, você não tem como fazer isso. E aí eu alertei para ela, isso não é possível. 4 Claro metros que você tem, tá pegando no mínimo 3 pontos de grout, né? assim, para falar que não é impossível, a engenharia dá jeito. Dá para fazer Sim. um reforço metálico, tem soluções. Tecnicamente viável, bom, a pessoa tem um orçamento que ela quer para aquela obra. Assim, você vai querer comprometer Exato. 15, 20% só para poder abrir essa. E o resto, tem que reformar todo o resto de material e serviços, né? É o que a gente sempre fala, né? O seu bolso é o limite. Aí nesse caso, infelizmente, a cliente encontrou lá um profissional que não era qualificado e aceitou abrir. E, Putz. assim, aí, poxa, eu falei, bom, isso a gente prefere, não vou assumir essa responsabilidade. E, assim, Sim. aí vai longe naquele mercado de venda, de responsabilidade, a pessoa não é o responsável, né? Então, É. de vez em quando a gente esbarra nesse tipo de coisa, a gente como empresa, como profissional e questão ética Tem que ter consciência, e né? responsabilidade até civil pela obra, né? Sim. São momentos onde que a gente esbarra em pontos que não dá para chegar, né? E tenho certeza que toda empresa do mesmo, com a mesma índole não faria, né? Exato. E, o Lucas, agora um outro assunto, mas é curioso, porque muita gente pode pensar assim, ah, São Paulo tem tudo. Mas você diria que por estar em São Paulo facilita ou talvez dificulta algumas certas reformas? Olha, eu acredito. A gente está em São Caetano do Sul, estamos coladinho com São Uhum, Paulo, né? parte do ABC. Facilita e dificulta ao mesmo tempo. Tem a vantagem e desvantagem, né? Uhum, O bom é isso. De fato, São Paulo tem tudo o que você precisar. Você está a 100 metros de qualquer depósito para pegar qualquer coisa e resolver. Ou sempre tem um home center perto, alguma coisa assim que precisa. Sempre tem fornecedor do que você precisar. uhum, Só que ao mesmo tempo em São Paulo tem o desafio do trânsito, né? Então, exatamente. a gente, inclusive, tem um raio, digamos assim, limitado. Tem regiões de São Paulo que a gente não atende porque sobe muito o custo de deslocamento, custo de tempo e você não consegue ter um preço competitivo de alguém que atenda naquela região. Exato, porque vai para lá e aí na hora que chega lá tem que correr atrás de uma coisa daqui, outra dali, e esse giro em volta ali, isso leva muito tempo, né? Sim, sim. Aqui no ABC a gente consegue, quando tem execução 3 obras ao mesmo tempo, é possível passar nas 3, 2 da manhã e uma no período da tarde. Se eu Uhum, tiver algo assim, vamos supor, 20 quilômetros da onde é o escritório, o dia é para ir nesse local e voltar, né? Então, exato. é uma coisa que São Paulo é um desafio, essa malha de São Paulo que é muito travada, né? Não, e talvez isso pode ser um ponto que dificulta também, por São Paulo ter muita variedade, o cliente fica, eu quero todos, mas não sei qual que eu quero, né? Sim, sim. Realmente. Mas, ô Lucas, nesse ramo de trabalho de vocês e tudo mais, eu imagino que muita coisa diferente já aconteceu, né? Ah, sim, cada dia tem uma É uma história, uma história surpresa. nova. E todo convidado que passa aqui com a gente, eu sempre pergunto se você tem alguma história inusitada, alguma coisa diferente para contar pra gente. De que já aconteceu aí com vocês? Ah, não, eu lembrei de uma. Estava reformando um apartamento, Uhum, reforma completa, e a mãe da cliente, uma senhorinha, ela não, gostou de contar a história que ela construiu a casa dela, né? E isso há 30 anos atrás, que ela gostava muito de arquitetura, de construção, mas ela uhum. nunca seguiu nessa área. E ela falou, não, eu vou estar muito acompanhando a obra. Eu falei, não, com certeza, pode acompanhar, tipo, acompanhar os serviços. E teve um dia, um belo dia assim, primeira semana, demolição acontecendo.
Ela chegou no apartamento com uma cadeirinha de plástico, assim, tipo de praia, Ah, botou no meio da sala e começou a descascar uma mexerica, assim, e ela ia ficar lá comendo e vendo a obra acontecendo bem no meio. sentou, vou assistir. Falei, "Não, tipo, senhora, você tá vendo no meio da passagem, é perigoso ficar aqui, não, Só não faltou dar é." um capacete para ela. Foi assim, nossa fiscal de obra, assim, mas Caramba! foi uma meia hora assim que todo mundo ficou com uma cara de meio que, ué, ela vai ficar aqui o dia inteiro na cadeirinha de praia, no meio do caos acontecendo. Mas e aí? Depois ela entendeu, foi embora? Ou ela quis Não, acompanhar mesmo? ela acompanhou de perto, ela gostava, ela tinha gosto por isso, ia diariamente na obra, mas a gente explicou para ela assim, não, faz uma visita mais pontual, assim, é um risco para a senhora, a gente está passando com material, com tudo, não, o ideal, não é o ideal, né? Permanecer no meio da sala. Meu Deus do céu. Cara, que loucura, hein? Assim, você nem sabe muito como reagir na hora. Assim, Eu imagino, porque ela, querendo ou não, é mãe do seu cliente. Você vai chegar e falar assim, ó, se retira? Não dá, né? não, tem todo direito, com certeza, mas a minha preocupação maior era É os riscos, né? o risco, assim, de, pô, assim, não tá com EPI, sabe, não tá de bota, pisar em alguma coisa que a gente tá atento, tá acostumado, Sim, e pode acontecer, né, que é um lugar que tem riscos, isso aí é inerente. claro. E a mobilidade dela é muito mais reduzida também, né? Sim, por ser uma senhora também, pra lá de 65. E teve uma outra também, uma outra situação. Conta pra gente. Eu acredito que era final de ano já, assim, uma época de calor. Uhum. E aí a cliente chegou para visitar a obra, né? Aí do nada ela falou assim, não, mas também trouxe uma colega aqui para visitar a obra. E quando ela trouxe a colega tava de biquíni, assim, Oxi. parecia que você tava num quiosque assim da praia, sabe? Só com. E também foi uma situação que assim, não, com biquíni Uhum. e um cachorrinho segurando. Tava indo pra praia. Tem indo pra praia. Só faltou dar um coco, assim. Aí ela Meu todo mundo Deus. assim, pessoal, só um segundo, assim, todo mundo parou assim, aí vistoriou a obra toda, e eu também. Eu falei, meu Deus do céu, tá de chinelo, tomar cuidado pra não ter um prego, não ter alguma coisa. Não, Mas não ela é. já tava assim, de biquíni, tava nesse jeito. Ela não pegou uma cadeira de praia e sentou lá também, não, né? Porque não tinha, que se tivesse, continua. Porque ela morava no prédio, ela era vizinha que veio ver o apartamento sendo feito, assim. Ah, tá. Então Então, ela já era dali mesmo. já era dali. Ela simplesmente tava lá tomando um sol na piscina e simplesmente pegou o cachorrinho, subiu e veio visitar a obra. E também, aqueles 10 minutos de que todo mundo com uma cara de ué, o que está acontecendo? A gente dá um capacete para ela também. Não é uma coisa normal de se ver todo dia dentro de uma reforma entre uma pessoa de biquíni, né? Não é, a nossa cliente tava assim, com roupas normais, tava de Hum. passagem, claro, mas foi o choque, o contraste que dá dessa travada de, gente, é isso mesmo? Imagino que o pessoal deve ter ficado meio travado também. Ficaram travados, assim, os caras. Aí depois segue o dia, né? É, legal, Lucas. É bacana ouvir essas histórias assim, entender melhor como que é esse ramo de obra de vocês. E, cara, mas eu confesso que sempre eu já sabia que existia esse tipo de atividade, né? Que é para reforma de apartamentos e tudo mais, mas eu confesso que talvez nunca nem tinha parado para me atentar como que se acontece isso, né? Como que é o planejamento para esse tipo de obra. Talvez para o pessoal que está ouvindo aí, e até para mim, tenha sido uma contribuição muito grande, viu? Poxa, que legal. Eu Sim, agradeço mesmo. é verdade. Como todo, tem que ter um planejamento, um cronograma, tem que ser tudo pensado para ser executado e realizado da melhor maneira possível, né? E, Realmente. aí são os desafios, né? Tem bastante coisa assim que é surpresa. Né? Eu lembro inclusive de uma outra história agora. Pode contar Um, pra gente. um apartamento antigo que a gente reformou, não tinha planta, né? Sempre. Numa demolição do banheiro, pegou lá numa tubulação. Hum,
tubulação de água quente, cobre, e o sistema de aquecimento era uma caldeira central do prédio. Nossa, é bem Nossa, antigo. era antigo, a gente nem tinha essa informação. Aí, claro, teve que lá, não tem aquele registro geral para se fechar, tem que Sim, avisar o condomínio, pessoal, todo mundo vai ficar sem água hoje à tarde. E esse é o tipo de caramba. surpresa que a gente pega também aí. Nossa, mas o Lucas, essas reformas de apartamento antigo, eu imagino que deve dar até um frio na barriga para fazer, né? Sim, a atenção tem que ser maior, né? Você pega uma torre nova recém-entregue, a construtora tem tudo detalhado, Tá desenhado, tudo arquivado, né? a informação é fácil, mas eu confesso que o apartamento antigo tem seu charme, sabe? As dimensões são diferentes, os banheiros são enormes. É um negócio que Exatamente. você não imagina num apartamento. A gente reformou um apartamento da década de 50 na Santa Cecília. Nossa. E assim, uns quartos assim que você fala, meu Deus, isso aqui é só um cômodo mesmo, umas dimensões assim. E tem que ter o cuidado, né? Se eu tivesse que fazer um comparativo, eu diria, eu até peço que me corrija se eu estiver errado. Apartamento antigo é mais fácil de projetar, mais difícil de executar. Apartamento novo é mais difícil de projetar e mais fácil de executar? Dá pra fazer essa afirmação. É É, uma. Sim. Nunca pensei por essa maneira, mas é válido. O é porque os antigo. apartamentos novos hoje cada vez estão menores, né? E aí entra aquilo lá que eu falei, ó, cada pessoa tem seu gosto, tem seu estilo, e às vezes ela quer colocar uma coisa lá dentro que não cabe, e pede uma reforma, e é difícil, né? Então você conseguir É, aliar um projeto a um espaço pequeno é difícil. Diferente de um apartamento antigo, que era maior, o pessoal não se preocupava tanto com, vamos dizer assim, com o VGV do empreendimento. Então, eles sim. faziam com áreas maiores. Então, você projetar alguma coisa lá dentro é mais fácil. Mas apartamento Porém, antigo, em sim. contrapartida, você não sabe como que é a estrutura, não sabe do que foi feito, você não tem dados nenhum da edificação. Aí é onde entra todo o desafio, a confiança e o tato que eu imagino que vocês tenham, né? Exato. A gente pega aquela sala de. Só a sala, 45 metros quadrados, tem uma tomada. Fala, nossa, assim. É, Tem, aqui você vai costurar a casa, o apartamento inteiro. vai ser uma. Não tem como, né? São décadas hoje tudo é conectado, né? Exatamente. Isso alia também ao estilo do momento, né? Naquela época você comenta, não tinha muita tomada. Não era comum até fazer isso no passado. Hoje que o pessoal já enche de tomada porque sabe que existe um monte de coisa para colocar, mas antes não tinha tanto eletroeletrônico, né? Não, com certeza. É engraçado, apartamentos antigos com mais de 100 metros e não ter uma varanda. Fala, Pois é, como assim? pois é. Mas, Lucas, cara, muito obrigado pela participação com a gente aí. Gostei demais desse bate-papo aqui e espero que tenha contribuído para muitas pessoas aí também que eventualmente possam ser até parceiro seu nesse ramo de atividades aí. Poxa, legal. Eu que agradeço, foi um prazer participar. E quem quiser acompanhar nosso trabalho, nosso portfólio, é só seguir nosso Instagram, é o Isso, @reformap. isso aí. Já deixa o contato pro pessoal aí, quem quiser falar com vocês. Estamos sempre lá mostrando nosso dia a dia, nossas obras. Isso é legal. E E vocês gravam story aí, blogueirinho também ou não? não. Isso aí eu deixo para arquiteta que ela leva mais jeito, né? É isso aí. Lucas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui esse podcast. Continua acompanhando a gente também. Não se esquece de dar uma olhada nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify. A gente já está providenciando também para colocar esses podcasts no iTunes. E continua acompanhando a gente que logo tem outros bate-papos muito bacana aqui, igual esse com o Lucas. Valeu, pessoal. Até mais.